Seja bem-vindo à Casa do Pai, boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Vamos dar sequência às nossas palestras de hoje. Agradecendo nossos irmãos que já chegaram aqui, estão todos aqui aguardando a palestra, nossos irmãos que já partiram deste mundo, do mundo da matéria, estão aqui querendo saber muitas respostas para suas questões pessoais, por que cada um está passando, né, por um momento às vezes difícil, outros mais tranquilos. Eu digo a cada um deles que cada um receberá seu atendimento na hora devida, que o pai não esquece nenhum filho para trás. Muito bem, sábado passado falamos nós sobre, porque alguém tinha pedido e queria saber por que dessa história do carnaval, quaresma e Páscoa, né? Que é muito ligado ao setor religioso, tudo isso. E aí nós falamos, mas como acharam interessante, pediram que gravasse. Então nós vamos repetir hoje, até um pouco mais elaborado até, para que fique gravado então nos nossos arquivos aí. Muito bem. A humanidade, ao assumir um planeta, a humanidade vai de acordo com os seus anseios, ela vai criando aquilo que ela deseja, né? E desta forma também são criadas diversões, enfim, os momentos da matéria. E assim o carnaval, lá no Antigo Egito, começou-se um princípio do carnaval, que era as festividades, né? Agradecendo a possível boa colheita que estava chegando, era na primavera geralmente, agradecendo a boa colheita que estava por vir. Sempre ligado à história da fertilidade, que a primavera é o tempo da fertilidade, da procriação, a energia que corre da multiplicação é nessa estação. Então, começou-se aí o carnaval. Então, o carnaval vem do latim carnis levali, que significa tirar a carne ou comer a carne. Então, lá no Egito, então começaram essas festividades religiosas, né, ligadas à colheita e agradecendo aos deuses, em homenagem. Mas o carnaval tomou feição mesmo foi quando Alexandre o Grande tomou o Egito, que foi o maior guerreiro da antiguidade, né? E ele era grego, da cidade de Macedônia. Ele era um macedônio, que era uma das grandes cidades gregas, porque a Grécia era montada na antiguidade com cidades e estados. Então Atenas, Esparta, tudo era uma cidade-estado. E Macedônia era onde nasceu Alexandre, filho de Filipe, o Grande também, e foi o maior guerreiro da antiguidade. E ele tomou praticamente mais da metade do mundo na época, né? Ele é considerado o maior de todos os grandes conquistadores. Ao conquistar o Egito, ele viu essas festividades. O que ele fez? Levou para a Grécia, isso em torno de 325 depois de Cristo. Então, ele levou para a Grécia essas festividades e chegando lá, como na Grécia já existia o deus Dionísio, que era o deus do vinho, então eles começaram a fazer um carnaval, né, uma festa dessa em homenagem a Dionísio, que era o deus do vinho, da libido, da fertilidade, da dança, do canto. Então, era tudo que os gregos queriam, né? Ter uma maneira de uma festa ligada ao deus e que era uma semana de entrega à matéria. Então o carnaval na Grécia, ele floresceu grandemente. Exatamente foi quando também surgiu lá também o teatro, que eu quero fazer uma palestra sobre o teatro, para vocês verem que coisa mais interessante do mundo, para vocês verem o que o teatro está ligado ao ser humano aqui na Terra, né? Já está até escrito, porque eu quero ver se no outro sábado eu falo sobre o teatro, vocês vão ver que interessante que nós não demos estalo, né? Então, ao Alexandre retornar então de suas conquistas e levar as festividades para lá, encontrou então a adoração a Dionísio, que era o deus do vinho, então a festa explodiu, né? Então se tornou uma grande festa. Era geralmente essa festa
Também na primavera, que era acompanhando assim aquela ideia da fertilidade da natureza, né? Da época da procriação, da libido. Então era uma festa também grandemente regada a vinhos e danças. E como os gregos foram os pais da dança, né? E do teatro, do canto em geral, eles juntaram tudo isso e era uma grande festa, né? Fazia uma grande festa em homenagem a Dionísio. Esse mesmo Dionísio, quando Grécia foi conquistada, sempre pela conquista, né? Pelos romanos, os romanos levaram para Roma com o nome de quê? De Baco. E aí que a festa cresceu mesmo, né? O carnaval. Que aí daí deu origem às bacanalhas ou bacanais, né? Que ficou então no nosso dicionário a palavra bacanal, que vem do deus Baco, o deus do vinho, da libertinagem, da libido, da fertilidade, enfim, da dança, do canto e tudo. Então era uma semana que se fazia isso. Muito bem. Que Baco também significa o fogo que come ou devora, né? Ele tem esse sentido devido aos sacrifícios que faziam antigamente, né? De animais ou pessoas. Antigo mesmo, até no Egito, o mais antigo. Na própria Babilônia tem registros também desses sacrifícios com festas. Então, isso chegou na Grécia e começou então a ser uma festa dirigida primeiro o carnaval, gente, ele foi uma coisa assim ligado à religião, por incrível que pareça, à religião os pagãs, né? Depois ela foi ligada à religião católica, as cristãs. Então era uma festa no começo que tinha um deus, né, pagão como origem, mas na verdade era para soltar a matéria, né? Sempre que esse objetivo. Aí, o que aconteceu? Os gregos, como era a nação que mais estudava, realmente culta, né? Eles começaram a usar isso como o carnaval, como uma sátira também, né, na sociedade. Botava máscara, fantasiava disso, fantasiava de um político, né? Então eles começaram a isso juntamente com o surgimento do teatro. Eles começaram a fazer a festa também, usando assuntos populares, né, na festa. E a filosofia do carnaval principal era assim, virar tudo de cabeça para baixo. Aí o que acontecia no carnaval? Os senhores viravam escravos. Aí eles pegavam e botavam as roupas do senhor no escravo e eles iam ser escravos por uma semana. Só que depois, pobre do escravo, né? Sofriam com tortura, só por ter passado aquilo obrigatoriamente ele virou senhor, né? Os homens vestiam de mulheres. Então os valores tinham que ser investidos todos naquele período. Se vocês olharem o profundo disso aí, o que é inverter os valores? Nós devemos dar primeiro o valor ao que não é da matéria, né? Quem quer a libertação, dá o valor ao que não é da matéria, ao espírito, né? Às grandes ideias, à consciência. Lá não, era inverter o valor, quer dizer, dar valor à matéria só, ao que a matéria quer, ao desejo, à libido, enfim, à dança, ao canto e à diversão. E eram 7 dias. E estas festas eram exatamente quando que nós fazemos o Natal hoje. 21 de dezembro até 28. Mas, o que a igreja começou então, logo que surgiu o cristianismo, né? Nós temos que acabar com isso, nós temos que dar um jeito nessas festas pagãs, né? Pegaram o carnaval e colocaram atrás da quaresma, fevereiro, março, com o objetivo que nós vamos ver ao longo da história da quaresma, né? Então, primeiro você se esbaldava até, pecava à vontade, queimava a carne, fazia o que você queria, depois você fazia o recolhimento, quaresma 40 dias,
para depois você estar todo limpo, tranquilo, para fazer a Páscoa, né? Então, há uma sequência da coisa que tem a ver muito com o caminho daquele que quer a consciência, né? Sem saber, estavam fazendo uma coisa dentro de um propósito nosso de hoje. Mas, alguém pergunta assim, mas por que trouxeram carnaval aqui para a Terra, uma coisa assim que causou tanto dano? Gente, chegam para cá, tem bancos aqui, fique à vontade, tá ok? Por que trazer o carnaval para cá, uma festa assim, que as pessoas se desgastam tanto, cria uma energia tão pesada no planeta todo, que nós vamos falar disso mais na frente. Por quê? É que precisa compreender uma coisa, gente, que o que nós queremos aqui na Terra, o mundo espiritual, permite. Se vocês querem, porque há um desejo a ser cumprido ainda, que vocês não passaram essa etapa. Então, se nós queremos, a população começa a pedir, queremos isso, então vai haver isso. Tá certo? É feita a permissão para que aquilo que você quer, então é seu. Você deseja isso, então é seu. As consequências também são suas. O preço a pagar é seu. E é assim que nós conseguimos adquirir sabedoria, conhecimento, despertar isso que está em nós do que é bom, o que não é, o que deve e não deve, o que você deve vivenciar ou aquilo que você já deixa para trás. Porque se não fosse assim, gente, se não tivesse as coisas também que causam certo dano, a gente nunca aprenderia o que é bom e o que é ruim. Porque nós aprendemos tudo por quê? Por comparação. Tudo é relativo, né? O bom ou ruim é uma relação. Tudo está na ponta do extremo do espírito até o extremo da matéria, né? Isso aqui. Então, tudo isso aqui vai acontecer, o bom ou o ruim está aqui no meio. Nós temos que aprender isso. Nós temos que aprender que nós estamos numa linha. O bom e o ruim é a mesma coisa. Tudo é questão de uma frequência, uma vibração diferente. Tá certo? Enquanto aquilo que é extremamente amoroso, prazeroso para você está numa frequência aqui, mas existe nessa frequência descendo o extremamente ruim, o extremamente desagradável para você. Está entendendo? Que a nossa questão é aprender a caminhar nisso, nessa subida ou descida. E aí é que nós despertamos o conhecimento nessas vivências. Por isso que nós temos que vir aqui centenas de vezes, cada vez despertando esse mais e mais e mais profundo conhecimento que está em nós. Isso já foi dito lá atrás por vários mestres, né, que o conhecimento está dentro de cada um, não está fora. Quando os apóstolos perguntavam, mas aonde está Deus? Jesus falava assim, se vocês falar que Deus está num lugar ou está no outro, vocês não estão sabendo a verdade. Deus está tanto fora de vocês como dentro de vocês. Então, se está fora e está dentro, então ele está em todo lugar. Ele não está numa igreja, não está só dentro d'água, ele não está no mar, ele não está na montanha, mas está em todos os lugares. O princípio de Deus é essa coisa de estar onipresente em todos os lugares ao mesmo tempo. Um dia uma nossa colega aqui, até de uma maneira assim até meio afrontosa, estava sentada ali debaixo daquela árvore, ela disse para mim assim, eu não concordo com essa ideia, não consigo aceitar essa ideia de Deus estar lá fora e estar dentro de você. É engraçado, né? O oxigênio você aceita que ele está lá fora e está dentro de você, mas Deus não aceita? Como? Pensa, tem muita coisa dentro de você e fora de você ao mesmo tempo. O oxigênio que nós respiramos, que as células respiram, gente, não está dentro de você, não está dentro do seu pulmão, e ele não está naquela árvore, naquela planta, naquela borboleta, naquela minhoca que está no chão, está. É a vida. E Deus, como é muito maior, tudo criou isso, ele tem o poder de estar em qualquer lugar, dentro de você, vendo seus pensamentos, misturando com seus pensamentos, seus sentimentos, e ao mesmo tempo está no alto daquela montanha, está fazendo com que aquele verme cresça e prospere, procrie, aquele passarinho bota seus ovos, crie seus filhotes e voe. Deus é tudo.
Deus é essa onipresença em tudo. Então, quando o homem pede assim, mas queremos uma festa só da matéria, né, para a gente soltar o corpo e deixar fazer o que quiser. Tá bom, seja de vocês. Foi dado ao homem, então, o carnaval, que o homem tanto pediu. Como ele era exatamente no fim do ano em muitos países, alguns são um pouco diferentes, mas a maioria dos países que trouxe para nós a civilização até nós, principalmente a Grécia, a Roma depois, né? A Europa, Portugal, chegou aqui, era o carnaval, era nesse período. Então, assim que foi implantado o cristianismo, pegaram o carnaval, botaram atrás da quaresma e botou o quê? O nascimento de Cristo e Natal, que ele nunca nasceu em dezembro, tá certo? Mas vai ser aqui o nascimento, todo mundo vai comemorar agora. Dia do carnaval, bem no meio do carnaval, em vez de carnaval, vocês vão comemorar o nascimento de Cristo. Por isso, a maior frase talvez que exista, né, para nós é isso. Saiba da verdade, conheça a verdade, que ela te libertará. Então nós vivemos assim, nesse mundo, uma ilusão. Tudo que parece que é, mas não é, né? Tudo que é, mas não era, é agora, mas antigamente era diferente, ou era diferente e agora é agora. Então assim, tudo, o homem foi mudando as coisas de acordo com suas conveniências. Muito bem. O carnaval, ele tem então a ver com a quaresma. O que é quaresma? Vem do latim quarentena die, que significa 40 dias. Mas não era 40 dias a quaresma. A quaresma eram 3 dias que se comemorava com oração, meditação e jejum. Tá certo? Tinha um carnaval, aí dava 3 dias para vocês, conserte aí, respire e tal. Vamos ficar 3 dias aqui só limpando e tal, porque nós abusamos ali atrás um pouco. Tá. Só que, como toda a Bíblia e todo esse, o que estava escrito lá, foi alterado pelos concílios, que era a reunião de toda a cúpula da igreja, né? Para alterar a coisa da Bíblia, né? Tirar, por exemplo, a reencarnação, que estava lá, e outras coisas. Foi feito o primeiro concílio de Niceia, que ficava na Turquia. Por que na Turquia? Porque o Império Romano tinha sido tomado lá na Europa e levaram para o Ocidente, para o Oriente, a capital, botaram em Constantinopla, que era Bizâncio, né? Istambul hoje. Então, botaram a capital lá, porque fugiram dos bárbaros, né? Em Roma, e foram lá para o Oriente, na Turquia. Então estava lá o comando da igreja. E a igreja, quem dava a última palavra era o imperador, né? E foi reunido então, Constantino, então, baixou um decreto criando a quaresma e a Páscoa. Então o que ele disse a partir daí? O carnaval estava rodando, né? Não vão ser 3 dias agora, vão ser 40 dias. Começar quando? Quarta-feira de cinza. Encerra o carnaval, começa a chamada quaresma. Tá. Mas então, como os imperadores todos eram cercados de astrônomos, né? Olhavam as estrelas, olhavam a posição dos astros para poder fazer as coisas, ele falou assim, não, então vamos calcular a quaresma e a Páscoa 40 dias após o carnaval. E a Páscoa, então, vai ser o quê? No primeiro domingo, depois da lua nova, do equinócio de outono. Complicou, né? Equinócio de outono. O que são os equinócios e os solstícios? É a data que começa as 4 estações. São 2 equinócios, 2 solstícios, tá certo? Então, dia 20 de março, agora, é o equinócio de outono. Começa o outono. E aí, ele disse, conta 40 dias, e aí, quando chegar no equinócio, né,
de outono é o primeiro domingo após a primeira lua cheia. Acontece que no equinócio, de novo, por coincidência, dia 20 de março, a última lua cheia foi dia 18. Então, cada mês tem uma lua cheia, né? Uma lua cheia, uma minguante, né? 4 crescente e 9. Cada um tem uma. Então, coincidentemente, quando você fala após a lua cheia, o primeiro domingo... Lua cheia ou lua nova? Lua cheia. Você vai caminhar, como foi dia 18, então a lua cheia vai dar lá no fim de abril. Tá certo? Então a lua cheia vai dar exatamente dia 17 de abril. Então a quaresma fica dando, em vez de 40 dias que o Constantino falou, dá 44, dá 45, dependendo do ano, né? Você conta do equinócio, do início da estação, do outono, que vai entrar agora, dia 20 agora entra o outono, né? Às vezes vira 21 também, né? Tem ano que muda, né? Tem ano que às vezes é 21, aí a primavera às vezes é 22, às vezes é 23, esse ano é 22, às vezes 21, porque depende daquela história do ano bissexto, né? Que tem um dia a mais, enfim, vai girando isso aí e às vezes dá uma diferença de 1 ou 2 dias no equinócio ou no solstício. Certo. E a cada mudança, do inverno, outono, primavera, influi também no nosso trabalho, na parte espiritual da Terra? O que isso vem, o que essas mudanças climáticas vêm a influir na nossa área, no espiritual, em nossas vidas? Primeiro, o nosso espiritual está ligado aqui, né? Ao mundo energético, ao mundo físico, né? Depois aqui estamos nós. Então nós vivenciamos isso aqui. Cada estação vai mudar o mundo energético, tá certo? O frio, ele é considerado o yin, né? Ele recolhe a energia, né? A energia está concentrada. E o yang, por exemplo, estamos falando já na filosofia, né, chinesa, o yang é a expansão da energia. Então tudo isso tem a ver com a gente. Tem gente, por exemplo, chega no verão, vamos aproveitar o verão e que maravilha, pessoas ficam alegres e tal. Chega no inverno, né? Há aquele recolhimento, a natureza toda recolhe, né? Então as 4 estações são mudanças também que nós fazemos energeticamente, né? E se nós fazemos energeticamente pela mudança, consequentemente vai ter influência no lado espiritual, porque você usa o energético para estar no espiritual. Porque às vezes que bate o atabaque, por exemplo, né? Quando você bate o atabaque, por exemplo, a energia expande em todo o ambiente e sobe. Às vezes está todo mundo quieto, de repente o Luiz... sabe, a energia levanta a energia. Então você usa a matéria para mexer no mundo energético para estar em contato com o mundo espiritual. Tudo é esses 3 rolando ao mesmo tempo. Em nós acontece a mesma coisa. Aqui dentro está o mundo energético, primeiro a matéria, né, o mundo energético e o mundo espiritual. Imagina quando alguém chega para você está sentado na sua casa, tranquilo, chega alguém. Márcia, aconteceu uma tragédia comigo e começa a contar aquela pior dos casos. Você vai fechando a energia, naturalmente. Tá, você sentiu aquilo, raciocinou, puxa, como é que mudou toda a minha frequência, a minha vibração? Outro dia chega uma pessoa muito amiga sua, aconteceu uma coisa maravilhosa e conta uma história linda para você, você se alegra, você dá risada, nossa, que bom, que bom. Você vê que a energia sobe. Então nós movemos o mundo da matéria pelo mundo energético e também abrimos o contato para o mundo espiritual quando nós movemos o mundo energético, movemos as energias, a frequência e a vibração. Que eu já falei isso é básico, né? Tudo em nós, para você até conquistar suas coisas na matéria, você tem que aprender sobre energia, a frequência e a vibração. É isso que abre os caminhos ou fecham. Uma frequência da energia muito baixa ao redor de você, a vibração muito baixa também, porque quando a frequência é muito baixa, você já viu o coração, quando vai morrendo a pessoa, você já viu no hospital, em filme passa muito, né? Vai diminuindo, vai ficando uma reta e a frequência do coração vai baixando, vira uma reta silenciosa, parou tudo, morreu.
O contrário é aquele pico da energia do coração, né? E aí a frequência sobe, a pessoa vai voltando à vida, começa a respirar e o milagre se deu. A vida aconteceu. Tudo é assim. Então, o trabalho da gente, tudo é assim, sabe? É esse movimento. Se a pessoa chega ali um dia, vai trabalhar, um médium, aconteceu uma coisa ruim, chega triste ali, ele vai ter mais dificuldade da incorporação, vai incorporar, mas sim, sabe? Vai estar faltando energia, faltando vibração, sabe? Você vai atender uma pessoa, ele está com 50% ali, é uma coisa, mas ele chega, vamos supor que ele chega, sabe? Aquela vontade de fazer alguma coisa alegre, né? Ele está esparramando energia, vibração, sabe? Aí o guia chega, ele incorpora e ajuda uma pessoa, a pessoa, nossa, que bom, que energia, né? Tudo está aqui. Tudo está aqui. Você saber isso, saber controlar aqui dentro. Se é o inverno, então vamos criar alguma coisa para compensar o frio, né? Vamos aquecer mais o ambiente, vamos botar uma música, o Luiz vai bater mais alto, sabe? A vibração é maior, então compensa às vezes aquele frio que todo mundo está meio encolhido, né? Um dia friorento, e a vibração chega. Então tudo isso é feito para nós aprendermos a trabalhar e lidar com esse mundo, mas temos que conhecer o mundo energético principalmente para entender o resto. Então as estações, elas mostram para nós o que acontece com o planeta quando muda. Há uma outra frequência, por exemplo, no outono, né? O outono é o quê? É a quaresma, é o recolhimento da natureza, que geralmente no nosso hemisfério acontece no outono, tá certo? Porque existem os dois hemisférios, gente. Para você entender isso, você tem que saber dos dois hemisférios, né? Que existe na Terra, né? Que você já deve ter visto falar, pelo menos assim. Então, se a Terra está aqui, né? Existe o Equador aqui. Aqui está o hemisfério norte, tá certo? E aqui está o hemisfério sul. Nós estamos aqui. Alguém sabe quando que é a Páscoa nos Estados Unidos? Estados Unidos está aqui. Ele está no hemisfério norte. Não é a mesma Páscoa daqui. Para ser a mesma data, tem que estar no hemisfério sul. Nós estamos aqui, o Brasil, tá certo? Mas muitos, os Estados Unidos já está aqui. E outros países lá da Rússia e outros países estão aqui. Então a Páscoa, se eles fizerem, não vai ser na nossa data. Tá certo? Porque nos equinócios no hemisfério sul, que é agora em março, vocês vão observar que a noite e o dia, tem o quê, Michele? 12 horas. 12 horas exatamente, cada um, tá? Mas já no solstício, não. Vocês vão ter uma noite, por exemplo, extremamente longa e um dia curto. E outro dia extremamente longo, mas a noite pequena. Isso vai depender o quê? Da inclinação dos raios solares sobre a Terra no hemisfério. Vamos supor que os raios aqui estejam tremendamente clareando a Terra, então nesse dia o dia vai ser muito grande no hemisfério sul, mas aqui vai ser muito pequeno o dia, tá certo? Então é assim os hemisférios, de acordo com a posição do Sol, e a Terra vai girando, a iluminação do Sol é que vai dar os quatro fenômenos chamados de equinócio, solstício, 2 solstícios, 2 equinócios, né? Em cada hemisfério nós vamos ter isso. Quando aqui é um equinócio, né? Aqui vai ser um solstício, né? Se aqui nós estivermos no inverno, nós vamos ter um solstício de inverno aqui e um solstício de verão. No solstício de inverno nosso aqui, vamos falar só no hemisfério sul, né? No solstício de inverno, vocês vão ver que você dorme a noite inteira e tem noite ainda, não clareou o dia, porque o inverno diminui a luminosidade do nosso mundo aqui, Brasil, abaixo do Equador, tá certo? Chega no solstício de verão, que seria lá dezembro, que ela faz, você começa a dormir, já está de dia,
E o dia é imenso, você trabalha, quando vê, não, 5 horas, pode ir embora, ainda tem dia ainda lá, vai quase 7 horas vai escurecer. Às vezes dá uma diferença aqui de 48 horas, às vezes dá 48 horas, às vezes dá 48 minutos de diferença no dia, às vezes dá 57 minutos a mais no dia, isso é coisa muito. Quando dá aqui no dia, então diminui à noite, né? Significa que à noite, então, teve 10 horas, 11 horas e pouco. Então é assim, isso com base nisso que o Constantino determinou, então, a Quaresma e a Páscoa. Complicado pra caramba, né? Para eles tentar achar. Agora, eu não sei quais os dias da Páscoa, por exemplo, aqui no Hemisfério Norte, por exemplo. Deve ser lá para setembro aqui, né, por aí. Nos Estados Unidos, eu não lembro se vocês vai ter notícia no rádio, vocês vão ver, é a Páscoa nos Estados Unidos, né? Mas aqui para nós é nesse período agora, tá certo? Então quando o Constantino baixou esse decreto, né? Ele disse então que aqui para nós então nós iríamos começar. Eles fizeram uma complicação tão grande que dá gosto, né? Então, a Quaresma, então, quando que começa a Quaresma mesmo, então? Quarta-feira de cinza, né? Quarta-feira de cinza, tá certo? Por quê? Por que quarta-feira de cinza? Por que cinza? Cinza, gente, era uma tradição que tinha antigamente os cristãos de jogar cinza na própria cabeça como penitência pelos pecados que ele teve. Tudo tem ligação religiosa, né? E aí ficou, então, naquele dia, eles ficavam jogando cinza na cabeça como penitência. Pequei demais, para ver se, como um sacrifício, né, para poder tirar, como sempre, a história do pecado, né? Então, quarta-feira de cinza. E quando vai terminar? Isso aqui, na verdade, é a Santa Ceia, né? Dos apóstolos, Santa Ceia. Isso aqui, essa missa chama Santa Missa do Lava-Pés. Missa do Lava-Pés, tá? Do Lava-Pés. Tá certo? Essa missa do Lava-Pés, porque isso é lá da igreja, né? A missa do Lava-Pés, que é na quinta-feira santa, o dia daquela famosa reunião de Cristo e os apóstolos, da ceia, né, que ele fez, e que ele repartiu o pão e o vinho e disse, coma do meu corpo, o pão é o meu corpo e o vinho é o meu sangue. Era um simbolismo, né, que ele estava dando, porque era a última, porque na sexta-feira em seguida já vem a crucificação. Tá certo? Então, a Quaresma encerra aqui, começa na quarta-feira. Se vocês contarem os dias direitinho, pegar no calendário, isso aqui, nesse período nosso de hoje, vai dar 44 dias. Não dá os 40, eles deixaram por isso mesmo. De acordo com o que ele fala, começa aqui, termina aqui, dá 40 dias. Mas você tem mais a Sexta-feira Santa, e tem o sábado, e depois a Páscoa no domingo, então dá 47 dias até o domingo. Mas, para fins de matemática, começa na quarta e termina na quinta. Carnaval termina na terça, né? Começa na quarta, então, a semana, a chamada Quaresma, né? E a Semana Santa é a última semana, no final da Quaresma, já para chegar na Páscoa. Eles colocaram a Semana Santa no final da Quaresma. Então, dessa forma vocês vão ter a explicação e
como vocês podem calcular qualquer Páscoa agora, vocês pegam lá, próximo domingo, depois da primeira lua cheia do equinócio de outono, você vai achar o início, a partir daí você conta, então você vai achar o próximo domingo, vai achar a lua cheia, o próximo domingo é a Páscoa, não tem erro. Vai dar 17 de abril certinho. Mas a semana, a quaresma, por incrível que pareça, não sei se eles deixaram de propósito, por causa daquela coisa do sábado, não faça nada, não encerra na sexta nem no sábado, encerra na quinta-feira, no lava-pés, na reunião que Cristo fez com os apóstolos, porque ele estava dizendo ó, que amanhã, né, será meu dia, na crucificação. Então ficou a sexta-feira santa e o sábado, chamado de aleluia, né, fora, até chegar a Páscoa e o domingo. Então esses dois ficou fora, né, da contagem do Constantino aqui, tá certo? Então dá 44 dias, na verdade diz que era 40, mas não é. Gente, por que a história do 40, né? A religião tem muito essa história do 40, né, nos registros bíblicos, né? Então, primeiro 40 dias da chuva do dilúvio com a Arca de Noé, né? Depois vem 40 dias, Cristo passou no deserto, né, em privações para assumir seu ministério. Tem lá na época dos Hebreus os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai, esperando, aguardando as leis do Senhor para levar para os Hebreus, né, que estava acampado lá embaixo do morro, do monte. E tiveram os 40 anos da travessia do deserto, lá quando saíram do Egito, em torno de 1400, eles saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto. Diz que era para mudar a geração, né? Porque aquela geração estava toda viciada, né? Os escritos antigos dizem isso, né? Estavam todas muitos aprenderam a adorar a Deus do Egito, tal, então tinha que mudar um pouco aquela geração, né? Ficaram 40 anos no deserto para depois chegar na terra prometida, que era a terra de Canaã, que ficava depois só atravessar o Rio Jordão, estava do outro lado. Por que eu sei tanto isso aí? Porque eu estava lá, gente. Nesse período eu estava lá, eu estava nessa história aí, atravessei o deserto, fui com eles. Foi uma das minhas vidas que eu participei, né, ativamente dessa fase. Então, assim, foi uma longa história isso aí, né? Muito bem. Então, o que aconteceu com a Páscoa? Os hebreus, né, que são os judeus hoje, mas não os cristãos, né, porque judeu não é cristão, né, tem essa história ainda, né? O cristianismo são aqueles que aceitam Cristo e os judeus acham que Cristo não é a pessoa que viria, ele ainda virá, né? Há essa diferença entre as duas religiões. Eles comemoravam a Páscoa com a saída do Egito, da escravidão, porque Páscoa significa passagem, tá certo? Passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. Então eles comemoravam sempre aquela data, e eles inclusive quando saíram do Egito, eles pararam, fizeram a primeira comemoração da libertação, né? Então eles comemoravam o quê? A passagem da escravidão para a liberdade. Só que, quando entrou o Novo Testamento, né, lá na Bíblia, que Jesus veio, os chamados cristãos passaram não, essa data é do judeu, larga para lá, nós vamos comemorar então o quê? Páscoa é a ressurreição de Cristo. É no momento em que ele foi crucificado e ele ressuscitou. Então isso é a passagem do mundo da matéria, né, do sofrimento, da luta nossa para o estado, né, divino, de libertação total, né, inclusive da matéria. Aí eles comemoram a ressurreição do Cristo com o encontro com os apóstolos logo em seguida, né, da ressurreição. Então existe o quê? Então, tipo duas Páscoas, né? Uma dos judeus, que eles continuam comemorando lá a saída do Egito, que eles eram escravos, né? 400 anos de escravidão. Mas os cristãos, cá na frente, né, passaram a comemorar então o quê? A ressurreição de Cristo como Páscoa, e não o que o judaísmo comemora, que seria a libertação do Egito.
ficou entendido essas duas Páscoas aí diferentes. Por isso que os judeus não comemoram Páscoa nessa época, Semana Santa, essas coisas, eles não comemoram, né? Mas as igrejas cristãs, a católica, a anglicana, a luterana e algumas reformadas, eles comemoram dessa forma. Porque eles seguem o quê? O Novo Testamento com tudo que está lá. Mas os judeus não, eles entendem que Cristo é uma pessoa que veio aqui, mas não era o que se chama de o Salvador que estava sendo esperado, né? Que os profetas diziam. Eles acham que não, que esse Salvador ainda virá um dia. Então há essa diferença em povos que eram os mesmos, né? Depois houve essa coisa da separação. Muito bem. Mas nós, como não somos, né, participantes, né, dessa história religiosa, mas sim, nós somos espíritas, né? Então, o mundo espiritual tem uma regra básica, ele não interfere nos desejos do ser humano que vive aqui no mundo. Então, o que acontece no período do carnaval é a retirada, presta bem atenção, no período do carnaval, gente, é retirada toda a proteção nossa que nós temos, os nossos guias, nossos mentores, todos são retirados de perto de nós, para nós entregar a matéria, tá certo? Para essa entrega da matéria. Tá? Então, entendeu, Luiz? Então, nesse período do carnaval, gente, pergunta aí se eles sabem disso. Não sabem, mas nós ficamos muito sem proteção. E os trabalhos que espíritas mesmo, com firmeza, eles vêm fazer uma proteção na época do carnaval. Então, na época do carnaval passado, que eu fui ver isso, eu nem sabia que fazia. Aí eu deixei meu corpo deitado lá e vim. Cheguei, passei o portão ali. Quando eu cheguei, eles estavam fazendo o trabalho. Muitas mulheres vestidas de branco, sabe? E fazendo, e colocaram em cima da divisa, todinho do trabalho, os muros, até fechar o portão ali, até voltar. Fizeram um arco aqui, fecharam todinho. E eu perguntei, então, por que desse trabalho? E ela foi me explicar, olha, na época do carnaval, precisa proteger os trabalhos por causa da energia que circula para o planeta fora, energia densa, de baixa densidade, só de desejo mesmo, dessas coisas, e ela vem como onda. Então, se entra num trabalho desse, atrapalha toda a montagem que está aqui de energia alta, né, para a gente trabalhar. Então, eles colocam os trabalhos de proteção, criam uma barreira, e essa energia não passa aqui, ela passa ao redor, passa por fora. Olha bem que coisa interessante. Protege o trabalho local, para que não se mexa nas energias que está aqui montada, tudo para os trabalhos de ajuda, né? E é muito interessante essa história das pessoas ficarem sem proteção. Por isso que carnaval geralmente acontece muita tragédia, né? E a gente tem que ter esse cuidado, até quem não participa, ficar mais tranquilo, né? Mais quieto, porque, tipo assim, vocês querem então vão deixar só vocês e a matéria, tá aí, ó. Entendeu? É assim, e tira a proteção. Que é tipo assim, se vocês querem, então, viver uma semana de matéria pura, então vamos dar a vocês. Vocês veem que nesse período, o que acontece, então, de gravidez sem necessidade, que não era para ter, né? E nasce aquele mundo de filho, daí a 9 meses depois do carnaval, tem uma estatística disso, né? Porque a libido fica solta mesmo, né? Os desejos, as pessoas bebem demais, não sabem nem o que estão fazendo, e droga e tudo, vira aquela loucura. Isso era muito pior até do que hoje no Império Romano, porque existia até, nas bacanais, existia até a sacerdotisa que chamava as bacantes, que vestia apenas uma pele de leão e dançava freneticamente para o público ali e incorporavam, inclusive. Não incorporavam, ninguém sabe o que, mas elas incorporavam. E tinha esse lado também do transe, né?
Elas iam dançando, dançando, tocando aquelas coisas ali, e elas ficavam até incorporadas. E existia, nesses 7 dias, tudo acontecia, né, que vocês possam imaginar, né? Tudo que vocês possam imaginar naqueles locais do carnaval era uma loucura, né? Por isso que a igreja, vendo aquilo, ela resolveu colocar atrás da quaresma para depois haver a penitência. Então, na quaresma, o que acontece? Não come carne, porque carne não é por causa de nada de Cristo, não, gente. Carne é por causa... A carne era considerada, assim, um item de luxo, né? Nos banquetes se serviam carne e tal. Então, determina-se pela igreja que uma alimentação simples, com jejum, penitências, muita meditação e orações, os 40 dias, né? Como Jesus conta que ele estava lá no deserto fazendo isso. E aí as pessoas ficam o quê? Querendo retirar um pouco dos pecados, né, que cometeram. A teoria é essa, né? Para depois estar limpo para passar pela Páscoa. Engraçado, Zé. Se carnaval quer dizer sem carne, porque carnes levaria, né? Ficar sem a carne. Ficar sem a carne. E a gente fica, na verdade, sem a carne na quaresma? Porque a quaresma é um sacrifício de não comer carne. É por causa do sacrifício. Sim. Tira a carne, porque as pessoas, assim, muito alimentavam até de bicho, né? Era muito comum matar bicho, né? E toda aquela coisa como alimentação. Então, quando você tira a carne da pessoa, uma pessoa acostumada a viver comendo carne, é um sacrifício também para ela. Eu lembro dos meus parentes, quando falavam, não vai comer carne, é uma loucura. Tanto é que eles criaram a história do peixe para substituir a carne, né? A quaresma vende aquele mundo de peixe, né? Aí virou aquela tradição. Não tem nada a ver com Cristo, porque Cristo é do signo de peixe. Não, não é nada disso, não. É na tentativa de substituir, porque as pessoas não estavam acostumadas a comer só grãos, né? Jejum, né? Pão e água, né? As pessoas ficavam desesperadas. Tem gente que come tanto assim, come carne, fala assim, você vai comer só água e pão hoje, ele fica doido. Ele pira, né? Outras não, outras fazem tranquilamente isso. Já está mais organizada a coisa da alimentação. Então a carne era tipo assim, era um castigo, era um sacrifício. Como nada de festa, né? Nada de reuniões, há um recolhimento. Há um recolhimento. Para você depois, né, passar pela Páscoa, né, que é um momento assim da libertação, alegria e tal. É quando a energia lá do carnaval que baixa, quando ela começa a subir realmente é na Páscoa. Porque durante a quaresma ainda é uma energia meia baixa, que nós estamos passando agora. É uma energia meia baixa ainda, muita gente ainda começa a lembrar de coisas ruins. A Páscoa a quaresma tem esse sentimento assim de coisa pesada ainda, né? Aí uns ficam pensando, Cristo foi crucificado, né? Aquela coisa, ainda traz, até pela memória, e muitos que foram para o carnaval também, coisas que eles fizeram, estão pensando na Páscoa, né? Na Páscoa, na quaresma. Então ainda é um período assim, a energia não é tão boa ainda, né? É ainda meio pesada, não tanto quanto o carnaval, mas a energia só vai subir mesmo, as ondas que percorrem o planeta depois da Páscoa, né? Então assim, principalmente na nossa região, né, aqui Brasil, abaixo do Equador, na América do Sul e tal. Então, o que nós tiramos de proveito, né, dessas histórias, né, carnaval, quaresma e tudo? Faltou falar um pedacinho das coisas que eles vão emendando, né? Coelho da Páscoa. O que tem a ver com o coelho da Páscoa, né? Se vocês pensarem bem, a religião católica, né, quando o cristianismo em si, Cristo veio e os discípulos viajaram para o mundo inteiro pregando a palavra dele, né, pregando o cristianismo, então foi assim, foi como se fosse assim uma invasão, né, ao mundo pagão, né, pelo cristianismo. Os apóstolos muitos discípulos foram mandados para o mundo inteiro. E ao chegar, principalmente nos povos germânicos, pagãos ali, nos alemães, aquela região da Europa, eles encontravam então os cultos pagãos de um deus, de uma deusa, né? E um desses cultos era para a deusa Ostara, que era a deusa da fertilidade, e tinha o coelho como símbolo. Tinha o coelho como símbolo. Por que o coelho?
Alguém já criou coelho aqui? Sabe a multiplicação que é o coelho? Ele de 21 dias, ele reproduz assim, desesperadamente e continua reproduzindo, não para. Você compra um casal, daqui a pouco você tem 215 e você não sabe onde é que põe coelho mais, e o coelho nascendo, o cara fica desesperado. Tinha um amigo meu que começou a criar coelho, daqui a pouco, ele até dentro na cama dele, debaixo da cama já tinha coelho morando, ele não sabia o que fazia mais, onde punha coelho, né? É uma loucura, eles reproduzem. Então ele era o símbolo da fertilidade dessa deusa. E nas festanças todas, o coelho era o símbolo, né? Era o símbolo. E dentro do símbolo também, como o ovo é considerado um princípio da vida, né? O ovo fértil, né? Fertilizado. Então tinha um costume de dar ovos para as crianças pintados para elas brincar de várias cores. Ofertava ovos, né, para as crianças na rua e tal, pintadinho de amarelinho, verdinho, azul e tal. Aí, quando a igreja falou assim, e agora, como é que nós vamos fazer com esse culto dessa deusa, né? Você já sei, vamos trazer o coelho para dentro da igreja católica, vamos trazer os ovos aqui para dentro, né? E aí o povo vai festejar com a gente aqui. E aí trouxeram o coelho, né, para dentro da Páscoa, junto com os ovos, por causa dessa adoração que eles tinham perante os alemães. E aí passou-se, então, até o nosso dia, essa história. Aí daí um tempo, não, em vez de a gente ficar dando ovo, vamos fazer esse negócio de chocolate, que é gostoso, né? Começaram, então, essa prática de dar ovos e o coelho, né, de chocolate, e ficou essa história do coelho da Páscoa, mas não tem nada a ver com a origem do cristianismo lá atrás, né? Você vê como é que as coisas vão virando mais, é costume, tradição, bota mais isso, tira aquilo, né? Do que uma... Né, Papai Noel, igual o Natal, né? Papai Noel. Uma coisa trazida aqui, não tem nada a ver. Por exemplo, Papai Noel. Alguém um dia inventou essa história, vamos dar presente, Natal. Natal, Cristo nunca nasceu em dezembro, né? Cristo nasceu em outubro. Então, levaram a data do nascimento de Cristo para lá, para dizer que, então vamos fazer festa aqui. Você substituir a história do carnaval em dezembro? Oi? Levaram essa comemoração Para trocar, para as pessoas não ficar fazendo aquela festa mais em dezembro. Mas botar atrás da quaresma para depois eles ter que fazer a penitência para pagar os pecados. Lembra? Que eles tinham muito esse negócio de... se você peca, você tem que pagar uma penitência, né? Para pagar o pecado. Certo? E teve uma época que isso era pago em dinheiro para a igreja. Foi quando eles vendiam as indulgências, os reis, que os mais ricos, pecavam demais, compravam, davam um baú cheio de ouro para ficar livre dos pecados, para não ter que ir para o inferno. Então, foi nessa época que houve então a divisão. Alguns, Lutero mesmo não aceitou isso, é absurdo, vender, pagar pecado com moeda, né? Mas era assim. Se você tinha dinheiro, meu filho, você não pecava, você era tranquilo, você não tinha pecado. Agora, se você fosse um pobrezinho da rua, você estava lascado. Você não tinha dinheiro, você ia morrer no pecado, né? Então criou-se assim a história do coelho, né? Então, gente, assim, então o carnaval, como eu disse, é um período, se vocês, os médios mais sensíveis, prestar atenção, é uma energia densa né, que corre mesmo, você sente a energia, você sente. É diferente, é igual quando está tendo uma guerra, né? Você sente que tem uma energia ruim andando no planeta, né? Você vê, nesse momento, há uma energia ruim por causa dessa guerra, tanto sofrimento. Cada ser humano, ao exprimir seu sentimento, ele emite uma vibração de dor nesse mundo energético, né, que está correndo a Terra toda, e todos mais sensíveis começam a sentir isso, que há uma dor gritando aqui ao lado nosso, né? Você sente que há uma coisa ruim rondando a Terra nesse instante por causa disso. E carnaval é muito dessa forma, você sente que tem uma coisa errada assim, não está legal, né, o mundo da energia, é uma coisa que bate em você, você sente isso. Então, é muito importante no carnaval a gente ter mais cautela, gente, com tudo que você faz, tá? Até para discutir um assunto com alguém, lembre-se disso, olha,
estamos sob influência de uma energia mais pesada. Então, cuidado, né? Cuidado, né? Vamos vigiar muito mais, porque senão você pode embarcar numa energia dessa e fazer bobagem, né? De repente, falar coisas que não deve, né? E entrar, ficar estressado por nada. Por quê? Por causa da energia que está aqui. Porque nós vivemos impulsionados por essa energia o tempo todo, né? Aí chega na quaresma, há uma melhora nessa vibração, mas ainda permanece pensamentos sombrios e lembrança dos feitos anteriores que ainda estão recentes na nossa memória, né? E aí começa a voltar a proteção também espiritual, né, ao nosso redor. A Páscoa, então nesse momento há um aumento de frequência e vibração, novas ondas de energias otimizadas pelos pensamentos renovados de otimismo e alegria começa a percorrer o planeta, né? O clima em geral melhora e as pessoas ficam mais dispostas à bondade e atos mais fraternos envolvendo os bons sentimentos. Se vocês observarem que as pessoas ao descer esse mundo da matéria também, de certa forma, acompanham um pouco esta mesma sequência, né? Primeiro, as pessoas muito materialistas se envolvem muito na matéria, né? Nisso tudo, nessas festas difíceis e muita bebedeira, as pessoas se envolvem muito nisso. Aí chega um ponto que você fala assim, não, para aí, eu não gosto muito disso mais. Então você começa um recolhimento, né? Começa a praticar outras coisas que não aquelas que envolvem a matéria demais. Você começa a praticar mais atos que envolvem mais o lado espiritual e a energia do que a matéria em si. Então você começa a voltar para o lado divino, lentamente, né, do ser. Ao longo de suas vidas vai acontecendo isso, você vai voltando cada vez mais, começa a jejuar, fazer o jejum, entre aspas, das coisas ruins, né? Você começa a não praticar mais as coisas ruins, porque jejum significa você não praticar alguma coisa, né? Então, jejum você não come. Então, quando você para de praticar também coisas mais danosas aos outros, de uma certa forma você está fazendo um jejum do quê? Do chamado pecado. Tá certo? Então você começa a consertar a sua vida ao longo do tempo, até chegar um dia que você vai fazer a sua passagem, que é deixar de ser inconsciente para ser consciente realmente, onde você atinge a sua libertação pela conquista da consciência, que seria essa última passagem do ser. Também tem esse simbolismo com essas três etapas, tá certo? Eu poderia acrescentar muita coisa com relação à formação da Igreja Católica. Ela teve um objetivo financeiro. Segundo a matéria filosófica que eu li, fiz um período na faculdade. Isso foi com o interesse de que Roma estava entrando em delírio financeiro e por isso queriam matar o rei romano. Ele se agarrou com isso e institucionalizou a instituição da Igreja Católica. O nosso princípio ali diz assim, Maria, Era pago, até essa indulgência. tudo que existe nesse mundo só existe por uma necessidade de antes ou um propósito de agora. Todas as religiões que existem aqui só existem porque era necessário. É que as pessoas queriam. Se não quisessem, nunca teria acontecido. A gente fala assim, às vezes a gente critica muitas coisas, mas esquece o princípio, né? Qualquer coisa, se existe uma droga aqui hoje nesse mundo, gente, terrível, só existe porque as pessoas pediram, era necessário, elas queriam, elas pediram. Tá bom, vocês querem a droga, tá aí. Se existe um cigarro que mata, que causa tanto câncer, só existe porque foi necessário, porque as pessoas queriam. Se elas querem, tá bom, tá aí. Um dia vocês vão se libertar disso porque isso faz um tremendo mal. Esse princípio que é da consciência é difícil às vezes compreender. As pessoas têm que raciocinar cá de cima, né? E outra coisa, todas as religiões que existem nesse mundo são extremamente necessárias hoje
para muitas pessoas que estão passando por muitos problemas, lá ela encontra um apoio, né? Encontra uma palavra, ou realmente, naquele momento seu coração está tão sofrido que não importa o fundamento nem nada, né? Elas querem um apoio, então servem para a pessoa. A gente não pode nunca se condenar nada que exista, porque se existe é porque o homem quer. Que o ser humano que está aqui quer, homens, mulheres e tal, querem. Então assim, se querem, quem sou eu para dizer que está errado, né? Você pode não querer para você, mas outros querem para eles. Então, quando você pensa assim, você está pensando o quê? Cá de cima com a consciência, tá certo? Você não está julgando nada, mas apenas vendo com o olhar de Horus, aquele olhar imenso que tudo vê. Se existe é porque é necessário. Então, quem sou eu para dizer que não, tem que acabar? Não. Vai acabar quando tiver que acabar, se tiver que acabar, né? Quando o homem, não preciso mais de religião e tal, então com certeza todas vão se extinguir naturalmente. Não é? Mas enquanto o homem estiver dependente da fé, que ele acha que a fé é o caminho, né? Eu pedir. Enquanto ele tiver com esse conceito, as religiões serão um campo muito seguro para ele, né? De acolhedor para ele. Então, assim, a gente tem que ter essa visão que nada nesse mundo está errado. Só está atendendo os anseios do ser humano. Me diga uma coisa aí que está errado, que não está atendendo o anseio. Tudo está. Infelizmente, nós estamos na Terra hoje vivendo com seres humanos assim, início da vida, outros aqui, uma escada infinita, outros cá em cima, olhando tudo isso e lamentando, né? Mas é assim, nós estamos misturados aqui, né? Com pessoas de instintos muito violentos, outras de instintos já extinguiram esses instintos, estão na bondade, na compaixão, né? Estão trabalhando noutra vibração, e pessoas ainda que não estão ligadas a isso, né? A nada do bem, da bondade, do respeito aos outros, não. Eles estão simplesmente vivendo matéria. Zé, então, a gente pode, no nosso trabalho, trazer esse carnaval, essa quaresma e a Páscoa, exatamente como um período adormecido, que a gente fica adormecido. Extrema consciência, inconsciência. Isso. Depois, num momento... Um acordar lento. Isso. De ascensão. Perfeito. E a ressurreição seria a libertação quando você Isso. A Páscoa final seria como se fosse assim. Eu finalmente fiz a passagem da inconsciência para a consciência. Agora eu sei. Por isso que Cristo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Poucas pessoas compreendem essa fala dele. O caminho por quê? Porque ele era a consciência pura na Terra, então se você olhar a forma dele e seguir, não pela fé, mas entendendo, ele era o caminho. Ele era o caminho. Eu sou o caminho e a verdade. Por que a verdade? A verdade só existe dentro da consciência. O resto existe as verdades que a gente acha que tem, a sua, a dela, né, o do fulano, né? Então essa mistura, mas dentro da consciência que você vai encontrar a verdade. Por que a vida? Porque no mundo espiritual é considerada a vida somente quando você tem consciência, senão você está morto. É quando dizia, né, que aquele que está morto vive e o que está vivo morrerá. Tá certo? O que está vivo morrerá. Ele estava dizendo exatamente dessa dicotomia, porque na verdade o vivo, ele fala, aquele que está morto não viverá, e aquele que está vivo jamais morrerá. A frase certa é essa. Aquele que está vivo é o consciente. E esse não morre nunca. Ele troca de corpo, mas está sempre consciente. Vou falar para vocês do teatro, você vê que coisa mais maravilhosa. Foi uma experiência que eles me mostraram, o que era o teatro e o que é na nossa vida. É fantástico você ver, né? Que, como que nós estamos aqui, todo mundo, vivendo um personagem não vê. Que não é nós. Todos aqui estão vivendo um personagem que não somos nós. Nós somos outro alguém que existia antes desse personagem. Tá certo? E as pessoas encarnam o personagem aqui achando que elas são aquilo, que elas são daquele jeito, que aí, sabe, defende posições de todo jeito, de princípios, que não é nada do que ela
é o personagem que ela está, só que ela esqueceu. O problema do teatro é que nós esquecemos que estava no teatro desempenhando um personagem. Descemos do palco, permanecemos com o personagem, isso é o terrível. Porque não era assim, gente, no início, era assim, a gente pegava um corpo, né, e ia trabalhar um personagem aqui. Mas porque esse personagem era um vendedor ali, né, de uma lojinha e tal, seu personagem. Você ia viver ali, vivenciando aquilo para ajudar você a compreender outras coisas. Quando você terminava esse personagem, que você tirava essa roupa, descia do palco, se afastava do palco, você sabia que estava num personagem e você não permanece no personagem, entendeu? Hoje o mundo espiritual está aqui cheio de gente no personagem, eles não sabem disso, permanece no personagem. Eu sou fulano, dono daquelas terras lá, eu não aceito que alguém fique lá e que a minha mulher... Pô, você estava num personagem, cara, você não é nada disso, você é outra pessoa, tá entendendo? O acordar disso do personagem, olhar e ver que era um personagem, não é você, é a consciência. Ah, gente, eu estava representando aquilo lá, o faraó, o governador, o presidente, ah, tá, mas eu não sou nada disso, eu sou eu aqui. Lá era um personagem, sabe, eu saí do personagem. Essa é a libertação. Quando você vê tudo isso, não existe mais personagem, só existe você. Essa é a maravilha. E o teatro foi criado para isso. Eu vou dar uma aula só sobre o teatro, você vê que coisa espantosa, né? Quando eu vi as pessoas no palco, depois desciam, no meio do caminho aconteceu um acidente. E nós passamos a ficar com o personagem. E começamos a acumular personagens um em cima do outro. Os nossos corpos energéticos aqui, gente, estão cheios de personagens que nós já devíamos ter apagado há muito tempo. Está aqui registrado, por quê? Nós esquecemos que era personagem. Então, aqui vamos aqui, não, isso sou eu. Rei fulano de tal, mendigo não sei o quê, guerreiro não sei o que lá das quantas, cozinheiro, cozinheira, não sei o que lá. Isso era personagem, rapaz. Nós não somos nada disso, não somos rei, não somos rainha, não somos cozinheiro, não somos nada. Nós somos o espírito, o ser humano. Mas desempenhamos tudo isso, funções personagem. Quando você descobre tudo isso, você não tem trauma mais. Ah, aqui não, então... Estou no meu personagem, quando eu voltar para lá, encerrou essa fase. Não serei mais a Diane, entendeu? Não serei mais a Timbozinha, serei eu, o espírito imortal. Isso é a maravilha das maravilhas, né? Quando o Cristo falava isso, vocês foram criados a maior maravilha do mundo, a maior riqueza. E hoje vocês estão nessa pobreza, achando que é um personagem que vocês estavam lá vivendo ele, continuam no personagem, nasce, morre, aí, mas eu era fulano. E começa a haver atrito, os problemas grandes psicológicos hoje, psiquiátricos, é atrito de personagem em cima de personagem. Você era uma madame rica lá com personagem, chegou aqui uma madame mais pobre, que não tem as coisas que a outra tinha, você fica em crise. Porque o personagem não sai do personagem, você continua botando personagem em cima de personagem. Por isso que tem pessoas muito pobrezinhas, vêm numa família humilde, e tem pose de rico, né? Você olha para ela assim, não, eu não aceito essa pobreza, não, eu sei lá, eu quero ser rico, está no personagem passado ainda. Na verdade, não existe riqueza nem pobreza para o espírito. O espírito é tudo. Tudo pode ser dele, tudo pode ser ele está em tudo. Essa coisa da individualização do ser, né? Como uma mulher pobre, uma mulher rica, uma mulher com problema, uma mulher disso, isso foi problema da inconsciência. Você esqueceu do personagem que você estava. Não desligou, não apagou ele, né? É igual a pessoa que faz uma viagem, desce do avião, continua na viagem, né? Eu sinto que eu estou no avião, estou viajando. Não, você está em casa, acabou a viagem. Não, eu estou no avião, estou viajando. Continua no personagem, né? Que era uma viagem. Isso é o problema da Terra hoje, desse planeta, né? Permanecer nos personagens que você vive. Aí vai começar a acumular personagens. Você chega aqui e está vivendo uma vida simples, mas com um personagem rico.
outra hora está vivendo uma vida humilde, tranquila, o personagem de um guerreiro. Então você acha que você é o guerreiro da Idade Média ainda. O personagem ficou. E a humanidade está nesse trauma até hoje de personagem, né? A gente tem que sair, desceu do cavalo, deixa o cavalo ir pastar, não tenta carregar o cavalo com você, né? O cavalo é o personagem. Você estava lá, solte o cavalo, libere o personagem, seja você, né? Por isso que a consciência, gente, é a maravilha das maravilhas. Não existe tesouro maior nesse mundo do que isso, né? Você entender tudo isso. Eu não sou personagem nenhum, eu sou eu, a grandeza do Pai, né? Que Ele me fez filho dele. Pronto. Posso fazer qualquer coisa? Posso, se interessar, né? Posso ser um tempo um personagem aqui? Posso. Posso ser um padre? Posso. Posso ser um mendigo da rua? Posso. É personagens. Terminou? Tira a roupa, volte a ser você. Perguntas ou não perguntas? Todo mundo ou não entendeu nada ou entendeu tudo, um dos dois. Né? Tá bom, gente. Então, muito obrigado. Até sábado que vem.